Vila Verde. Vila Verde é uma pequena e pacata localidade da Beira Alta, pertencente ao concelho de Ceia, no distrito da Guarda. Localizada junto ao sopé da encosta noroeste da Serra da Estrela, uma região de grande beleza natural, Vila Verde faz parte de um conjunto de aldeias tradicionais da Beira Alta. Com uma longa história de mais de 500 anos e devido ao comércio e indústrias típicas locais, a nossa aldeia possui um importante património arquitetónico que, em qualidade e quantidade, rivaliza com o da maioria das localidades mais próximas. O desenvolvimento de Vila Verde, com início em meados do século XIX, deveu-se sobretudo ao comércio de peles e lãs e à indústria de cortumes. As origens desta atividade na aldeia são desconhecidas, mas o seu início não se deu certamente durante o período a que remontam os mais antigos vestígios humanos na região e que deixaram nos arredores da nossa localidade o importante monumento megalítico que é o Dolmen da Sobreda, mais conhecido por Anta do Corral dos Mouros, o mesmo data de há cerca de 5.000 anos. No início do século XX, os samarreiros de Vila Verde iniciavam-se no negócio das peles ainda crianças. Percorriam então as aldeias vizinhas de pau às costas a comprar peles de coelho e samarras. O termo samarra, que deu aos habitantes da aldeia a alcunha de samarreiros, significava em linguagem antiga uma pele de ovelha. Atualmente, o mesmo termo denomina uma peça de vestuário rústico com uma gola de pele de raposa ou de borrego. Foram esses samarreiros que terão iniciado também a curtimenta de peles. Sendo a abundância de água uma condição necessária à indústria de cortumes, a curtimenta de peles era inicialmente efetuada em tanques ao ar livre, junto a pequenos regatos de água ou utilizando poços com engenhos tocados a mulas. Esses tanques de cortumes, de que existem ainda muitos vestígios em ruínas nos arredores da povoação, tinham ao seu lado pequenas instalações ou pequenas fábricas. Tinham também normalmente, nas suas proximidades, enormes eiras naturais em granito onde se podiam secar peles e lãs com facilidade. Foi durante o período entre a Primeira Grande Guerra e a crise de 1929 que os samarreiros viveram os seus dias de maior glória. Devido à Grande Depressão dos anos 30, a maioria dessas fábricas acabou mesmo por encerrar, chegando apenas 4 ao início da década de 1970. Apesar destes momentos de bonança, a mecanização da indústria começou apenas mais tarde, por volta de 1950, e foram mesmo poucas as fábricas que chegaram a aproveitar a eletricidade como força motriz. Atualmente existem unicamente 2 unidades industriais devidamente equipadas com máquinas e instalações modernas. Estas produzem peles acabadas em diversos tipos de artigos que respondem a uma procura cada vez mais exigente para a produção de calçado ou vestuário. Foi devido às riquezas acumuladas nos períodos anteriores às 2 guerras mundiais, que decorreram no século XX, que os samarreiros puderam construir os edifícios imponentes que ainda hoje podemos admirar em Vila Verde. No entanto, a primeira casa que foi edificada com dinheiro obtido com o negócio das peles tem a data de 1892. Foram os membros da família Pinto que, ainda em pleno século XIX, formaram uma das grandes empresas do ramo no país. Mudaram-se, naquele ano, da boa casa que já possuíam ao fundo do Beco da Moita para este grandioso edifício. Tinham um enorme quintal nas traseiras que ia até à estrada principal que, de norte, chega à Vila Verde. Foi nesse quintal, junto à estrada,
que os descendentes de João Pinto construíram a casa mais luxuosa da aldeia para a época. A habitação com jardim e com o resto de chão destinado à habitação e não, como aconteceu com todas as outras erigidas na mesma época, a dependências que serviriam para armazéns de peles ou lãs e comércios constituídos sobretudo por tabernas, lojas de mercearias e diversos. Do que eram as antigas e modestas casas de Vila Verde antes do grande desenvolvimento da primeira metade do século XX, existem atualmente poucos vestígios, mas pela sua qualidade de construção, as casas construídas durante a epopeia dos samarreiros não serão derrubadas facilmente. Dando uma volta por Vila Verde, podemos apreciar a arquitetura típica desses tempos de glória. Começamos pelo Largo da Capela. Esta praça é dominada pelo imponente edifício construído em granito de junta atestada com telhado em cruz ou de 8 águas. Foi construída em 1909 e teve nas suas lojas, durante várias décadas do século XX, uma importante venda conhecida pela Venda do Borges. Ao lado esquerdo da capela podemos apreciar outra casa praticamente igual. Construída na década de 1920, foi das poucas não construídas com dinheiro do negócio das peles, pois o seu proprietário, José Garcia de Figueiredo, dedicou-se ao negócio de materiais de construção que explorava nas suas lojas. A outra casa que domina o Largo da Capela teve um construtor desconhecido. Vem do século XIX e sofreu uma importante alteração em pleno século XX. Um dos seus moradores, ainda no século XIX, veio de Poiares, distrito de Coimbra, casar em Vila Verde, onde vinha muitas vezes comprar peles. Joaquim Pedroso, de seu nome, foi um importante samarreiro que chamou também um irmão da sua terra, António Pedroso, que viria a ser um dos maiores negociantes de peles e lãs desde o início do século XX até à década de 1960. Deixou-nos também uma bela casa que podemos apreciar, já exemplarmente restaurada, em plena Rua da Quinta de Baixo. No início dessa rua está a casa que construiu Fabrício Lopes dos Santos. Também nessa casa se exerceu nas suas lojas a atividade de taberna e mercearia. Este samarreiro, falecido em 2005, iniciou a sua atividade a pé, como muitos outros, por volta de 1923 e deixou, à sua morte, com 94 anos, um património invejável. Dele se destaca a mais importante fábrica de cortumes que existiu em Vila Verde, ainda hoje em atividade. Os seus herdeiros e atuais proprietários, seguindo as pisadas do seu antepassado e a par das maiores preocupações ambientais, continuam a produzir artigos acabados que são o orgulho da indústria de cortumes nacional. A outra fábrica, ainda em elaboração neste início do século XXI, de nome Ramos e Almeida, é hoje dirigida por filhos e netos de antigos e prestigiados samarreiros. Esta está também equipada com instalações modernas e produz uma gama de artigos de qualidade invejável. Mas, voltemos atrás, aos dias em que a aldeia viveria principalmente da atividade agrícola, no século XVIII. Foi neste período que se construiu o monumento mais estimado de Vila Verde. Trata-se da Capela de Santo António, cuja construção, em pleno período barroco, 1732, constituiu, certamente, um feito notável. Trata-se de um belíssimo monumento, seguramente merecedor de uma visita, sobretudo após o seu restauro em 2010, que restituiu ao seu altar moro barroco e aos dois altares laterais em estilo neoclássico um esplendor renovado que será do agrado de todos os apreciadores de arte sacra. Em 1999 foi erigida a nova igreja de Nossa Senhora de Fátima.
Situado ao fundo da estrada principal, este templo, construído quase exclusivamente com a ajuda dos habitantes de Vila Verde, é de arquitetura em estilo atual, no entanto não demasiado moderno. A construção da escola primária de Vila Verde, em 1930-31, foi, talvez, o acontecimento mais importante para a aldeia no decorrer do século XX. Atualmente, por falta de alunos, a escola encontra-se desativada, tendo o edifício sido cedido pela Câmara Municipal à Associação de Desenvolvimento Samarreiros de Vila Verde e, no seu interior, funciona já desde agosto de 2012 o espaço museológico dedicado ao comércio de peles e cortumes com o nome de Casa da Memória dos Samarreiros. Deixamos propositadamente para o final a casa e capela da Senhora do Carmo. Esta casa é o testemunho vivo da história de Vila Verde. Não foi certamente construída com dinheiro em negócios de peles e lãs e terá sido levantada em finais do século XVII. À importante moradia, os seus proprietários, em 1752, acrescentaram uma capela, o que denota a importância da família que na época a habitou. Tratava-se de uma morgado de Vila Verde, que seria o dono de extensas propriedades agrícolas que foram desmembradas quando, em meados do século XIX, acabaram os privilégios dos morgados com a extinção dos morgadios. Chegamos assim ao final deste pequeno documentário sobre a aldeia de Vila Verde. Os habitantes da nossa terra esperam que este lhes tenha agradado, mas que isso seja apenas um incentivo para nos vir visitar e à nossa região no futuro próximo.